Bom, então eu quero iniciar agradecendo a presença de todos vocês. A imprensa tem tido um papel muito importante nessa nossa atuação de combate à pandemia. Eu fico muito grato e me sinto muito honrado tendo a presença de todos vocês aqui nessa nossa tarde. Quero agradecer também a presença dos meus colegas aqui de mesa. Eu tenho à minha esquerda o Hermínio Molinari, que é o nosso chefe da Vigilância Sanitária, a doutora Denise Gouveia, nossa secretária de Administração, a doutora Fernanda, nossa secretária de Educação, o Gabriel, secretário de Saúde, e também o Abreu, que é o nosso chefe da Regional da Saúde e que sempre presente, sempre nos prestigiando e nos honrando aqui em Guaratuba. Posso começar já? Tudo certo? É o seguinte, pessoal. Então, hoje nós estamos encerrando o segundo de 3 meses de verão na nossa cidade. Acreditamos que os momentos de maior pico de movimento na nossa cidade já passaram. Passamos aí por Natal, Réveillon, Carnaval. A nossa população subiu muito nesse período, ainda se mantém muito acima da nossa população habitual. Evidente que não superou a população da temporada de verão anterior, que não tinha a pandemia, mas, como era de se esperar, nós tivemos um grande fluxo de pessoas, não só aqui para Guaratuba, como para o litoral todo. Quero dizer que as medidas adotadas pelo governo do estado do Paraná, pela Regional de Saúde e pela nossa equipe aqui da Prefeitura Municipal, também em conjunto com os prefeitos do litoral, atingiram a sua finalidade. Tanto no que diz respeito à fiscalização, foram mais de 600 fiscalizações, muitas delas em conjunto com a Polícia Militar, com o governo do estado. E eu quero aqui deixar registrada a presença do nosso secretário municipal de Segurança Pública, que sempre esteve muito envolvido nessa ação e sempre nessa parceria com as forças de segurança pública do estado. O toque de recolher atingiu a sua finalidade. E eu posso dizer isso por quê? Porque nós conseguimos controlar aquilo que era possível de ser controlado através das ações da fiscalização, e porque, muito embora a gente tenha tido um aumento muito representativo no número de casos, inclusive no número de mortes, nós não tivemos falta de vagas nos leitos de UTI, nós conseguimos dar todo o apoio para as pessoas que tinham necessidade de tratamento intermediário, e aí eu falo em especial em relação aos nossos respiradores, a nossa unidade de tratamento do Covid, né? Tivemos sim muita dificuldade no acompanhamento das pessoas positivadas. Vocês imaginem que hoje em Guaratuba são mais de 800 pessoas para serem monitoradas, e aí a nossa infraestrutura não consegue ser suficiente, né? Mas o fato é que nós chegamos hoje, nesse último terço de verão, nesse último mês de verão, com o maior número de confirmações
e também em relação às mortes, desde o começo da pandemia. Isso não é um fato isolado, a gente tem visto isso no Paraná todo. Isso é algo que nos preocupa demais e que exige não só uma mudança de postura por parte do município, mas principalmente por parte das pessoas que aqui vivem, que aqui estão, e também o apoio da imprensa num esclarecimento mais técnico e detalhado em relação à volta às aulas. E são essas as razões pelas quais nós solicitamos e fomos atendidos com a presença de todos os senhores aqui. Eu gostaria, portanto, de dizer que nós vamos passar primeiro a palavra para o nosso secretário municipal de saúde, que vai fazer este balanço, que vai trazer os números que nós temos hoje em relação à pandemia na nossa cidade. Num segundo momento, nós teremos a manifestação da nossa secretária municipal de administração, porque uma das primeiras medidas que nós vamos tomar, e nós já estamos tomando, diz respeito ao arrumar a casa, ao trabalho interno da nossa prefeitura, das nossas secretarias. Nós não vamos mais ser tolerantes com servidores que não usam máscara, com servidores que, embora usem máscara nas suas atividades profissionais, quando saem da prefeitura, da secretaria, deixam de lado, deixam de cumprir as suas obrigações e, pior, muitas vezes postam fotos, frequentam festas em total dissonância com aquilo que é pregado no ambiente de trabalho. Mas a doutora Denise, ela vai explicar melhor como funcionará essa nossa postura. Nós em seguida vamos ter uma fala breve, ninguém aqui vai falar mais do que 10 minutos, do nosso chefe da Vigilância Sanitária, o Hermínio Molinari, que vai falar também sobre as nossas ações de fiscalização. O Hermínio sempre falou que o comércio foi muito parceiro, atendeu às nossas reivindicações, mas nós tivemos muitas pessoas notificadas, muitas irregularidades constatadas, e chegamos no momento em que não é mais possível só advertir, chamar atenção ou dar prazos. A ideia agora é multar, a ideia agora é encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para o Poder Judiciário, para que a gente possa retomar aquele ambiente seguro que nós vivíamos, ou aquele ambiente mais seguro que nós estávamos vivendo antes da temporada de verão. Todos os senhores tiveram essa percepção, principalmente na nossa orla, e principalmente por parte dos nossos turistas, visitantes, que houve um afrouxamento, um relaxamento, poucas pessoas na praia usando máscaras, muitas pessoas, inclusive positivadas, indo na farmácia comprar o seu remédio, pessoas levando crianças, pessoas com risco ao supermercado, frequentando bares e restaurantes. Isso dá aquela impressão de que a questão da vacina também é algo que gera um relaxamento, e é exatamente esse ponto que a gente precisa combater com muito rigor nesse momento. Na sequência,
doutora Fernanda, nossa secretária de Educação, vai falar sobre o retorno às aulas, até porque nós estamos vivendo algumas situações muito curiosas, inclusive no que diz respeito ao Sindicato dos Servidores Públicos aqui do município, que num primeiro momento se rebelam contra o retorno às aulas no formato híbrido e, num segundo momento, das formas mais diversas possíveis, incentivam a aglomeração na igreja, incentivam a aglomeração nos bares e restaurantes e nas nossas praias. É lógico que eu não falo isso de forma institucional, mas eu falo isso de forma individual. A mesma pessoa que diz que não se sente segura para ir para uma sala de aula, se sente segura para beber na praia com as amigas. E a gente precisa, nesse ponto, desses esclarecimentos por parte da doutora Fernanda, porque a gente precisa ter, nesse momento, muita coerência e muito comprometimento técnico com as ações, nas ações que vamos tomar daqui para frente. Não adianta nada você fechar uma sala de aula, uma escola, sem antes considerar o fechamento de praia, de calçadão, de igreja, ou pelo menos a redução da capacidade de hotéis e pousadas, de restaurantes, de bares, de academias, porque todos esses espaços de atendimento ao público que eu mencionei não são mais seguros do que uma sala de aula. Nós estamos acompanhando todo o protocolo que é obedecido nesse ambiente escolar e eu posso afirmar isso com toda segurança. Então é importante também a fala da doutora Fernanda. Quero, para encerrar, dizer que tem muita gente preocupada com essa nossa entrevista, achando que nós vamos fechar tudo, achando que nós vamos radicalizar. É curioso como tem gente que tem postura eu diria até infantil. A pessoa está vendo o que está acontecendo, o cidadão vê os números, nós estamos com dificuldade agora em leitos e com os nossos respiradores, todos eles ocupados, e ela não está preocupada em ficar em casa, em usar máscara, em não ir para a praia, ela está preocupada com o que o prefeito vai dizer. Eu gostaria muito de não estar aqui dizendo nada e as pessoas cumprindo a sua parte. Então, nós estamos aqui para dizer que nós vamos fazer a nossa parte, vamos apertar como será exposto aqui, mas sem a intenção, neste momento, de mudar as regras. As regras estão postas, as regras são boas, elas só precisam ser cumpridas. E para que elas sejam cumpridas, a gente vai apertar a fiscalização e é importante que a imprensa nos ajude divulgando isso da forma mais ampla possível. Era isso, pessoal. Eu gostaria então de passar a palavra para o nosso secretário municipal de saúde, o Gabriel. As pessoas que vão falar, elas vão se dirigir até aquele ambiente ali que já está preparado. Assim que o Gabriel terminar, a gente desinfeta os microfones e entra outra pessoa, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Então, uma boa tarde a todos, boa tarde prefeito, boa tarde aos membros da mesa, a toda a imprensa. Hoje a ideia é a gente passar um panorama de como estamos vivendo hoje, o momento atual da pandemia, que é de fato um momento preocupante. Eu preciso demonstrar esses dados para vocês, porque o município ele adotou durante toda a pandemia uma estratégia de atuar de forma muito transparente, e nesse momento de crise, nesse momento onde a gente vive um momento difícil, é importante a gente esclarecer e demonstrar isso para a população. Pode passar?
Então, o cenário atual, que é o nosso boletim diário, nosso compromisso de transparência, sábado, domingo, feriado, todos os dias nós vamos informando a população sobre o nosso cenário de casos. Hoje, 2.661 casos e, infelizmente, 55 óbitos. Então, 55 guaratubanos não conseguiram vencer a pandemia. Pode passar. E aqui o nosso principal motivo de preocupação, que é o aumento e a aceleração de casos. Então, a gente observa que desde o começo da pandemia, nós tivemos lá próximo a agosto, final de agosto, um momento crítico, um momento tenso na rede, aonde até agradeço ao nosso secretário Beto Preto, em nome do Abreu aqui. Nesse momento, o secretário de Estado promoveu ampliações de leitos e a gente conseguiu vencer aquela crise que nós estávamos vivendo naquele momento. E vocês notem, isso é importante deixar claro, que a cada momento em que a gente tem uma descida da curva, uma nova subida, a gente estaciona em patamares mais altos. E isso agora, nesse mês de fevereiro, ocorreu de forma muito intensa, criando uma pressão muito grande nos serviços de saúde, tanto de Guaratuba, quanto do litoral e quanto de todo o estado, que é o que a gente está vivendo. Pode passar. Esse é um registro por semana epidemiológica, então a gente vê nas últimas 4 semanas a ascensão grande na nossa curva de transmissão, e isso tem trazido um volume de atendimento jamais vividos no nosso pronto-socorro, jamais vividos em toda a nossa região. Pode passar. Esse registro por casos semanais, então a gente observa que o período de verão, e daí a gente insiste em dizer que talvez o verão convidativo, a que as pessoas se descuidem, talvez o cansaço da pandemia, fez com que as pessoas deixassem de cumprir as medidas básicas de uso de máscara, de lavagem de mãos, de manter a distância, e a gente observa no verão um número crescente de casos a cada semana, e um registro de um pico na semana 7, que foi anterior. Pode passar? A gente faz um comparativo breve com os outros municípios do litoral, em incidência acumulada por 100 mil habitantes, e a gente observa também no gráfico de Guaratuba a ocorrência a partir das últimas 7 semanas, que a cada semana a gente tem um nível maior, com um crescimento maior frente à semana anterior. Pode passar? A gente registra também o número de incidência por 100 mil habitantes, considerando os casos ativos. Então a gente excluiu os óbitos, excluiu os recuperados, e a gente observa aí uma situação. Onde a gente tem Guaratuba, Paranaguá, Pontal, com uma situação de casos ativos muito alto frente ao número populacional. Pode passar. A gente faz uma estimativa, a gente demonstra os casos positivos que ocorreram dentro do município de Guaratuba, de pessoas residentes em outro estado ou dentro do nosso estado, dividido pelas regionais. Isso é um raio-x para a gente demonstrar que no período de verão nós tivemos pessoas que vieram de 19 das 22 regiões do estado e positivaram dentro do nosso município. Ou elas vieram doentes, ou elas adoeceram aqui. E a gente observa que durante o ano, o número de doentes fora de Guaratuba, ele é pequeno, frente ao que a gente observou durante o verão. Pode passar? E aqui a gente começa a analisar, quando vemos casos por sexo e faixa etária, que a gente tem uma grande prevalência de casos positivos na população mais jovem. Então a gente observa a população de 20 a 39 anos, até 49 anos, que é a população ativa, que é a população que gosta de ir numa festa, que é a população que não respeita, ou que grande parte dela não respeita as regras, é o maior número de confirmados. Em detrimento, os idosos, que são o menor número de confirmados, são aqueles que são mais acometidos. Pode passar. E isso fica registrado nos óbitos por sexo e faixa etária. Então, enquanto os nossos idosos são os que menos se infectam, são eles os que sentem mais, são eles que têm a maior mortalidade. A gente observa, inclusive, que na faixa etária do sexo masculino, a taxa de mortalidade ela é bem mais importante. Pode passar. Quando a gente analisa esses óbitos que ocorreram por mês, também observamos que nos meses de verão, que coloca lá dezembro, janeiro e fevereiro, é onde a gente vê o aumento do número de óbitos no município. A gente observa que durante o ano de enfrentamento, a gente teve uma média mensal de óbitos, que ela estava dentro daqueles limites que a gente entendia, nossa capacidade de atender, e isso no verão a gente houve um acréscimo. Pode passar? Isso é um cenário triste da pandemia, enquanto a letalidade, o número de casos positivos
Para toda a população masculina, daqueles positivos, 3% foram a óbitos. Da população masculina, 1,3% foram a óbito. Mas quando a gente pensa nas mulheres acima de 90 anos, ela tem 50% de chance de sair dessa doença. Os homens, 67% dos homens acima de 90 anos que foram confirmados, eles foram a óbito. Isso se observa nas faixas etárias de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89. Inclusive, venho parabenizar, a atitude do Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado, de começar de uma vez a fazer a vacinação do público de 90 anos ou mais, que a gente vê aí uma metade de chances da pessoa sobreviver se tiver o contágio. Pode passar. Aqui a gente analisa o coeficiente de óbitos acumulados na região do litoral. Então a gente vê a Antonina, Guaratuba, Morretes, acima do que é a média da região, acima do que é a média do Paraná. Nós vemos a primeira regional acima da média do Paraná, e isso é muito preocupante. Pode passar. A gente pensa daí nas hospitalizações, mais de 300 pessoas durante a pandemia também estiveram hospitalizadas, que é outro cenário crítico. É um cenário que demanda, após a hospitalização, também as consequências da Covid, que são graves. E a gente vê uma hospitalização grande na faixa etária mais jovem, esses com uma melhor resposta ao tratamento hospitalar. E a faixa etária idosa, uma resposta pequena, ou seja, a gente tem poucas chances de ter um paciente de idade maior hospitalizado que consiga vencer. Pode passar? E aqui só para registrar a proporção por faixa etária, então de 90 a 110, o que a gente tem de óbitos no verde, de hospitalizações e de casos. Então, quanto maior a faixa etária, maior o risco. Só que, e é isso que é importante registrar, a faixa etária de menor risco, talvez por entender que ela tem aquele risco menor, é a que mais se expõe. E além dela ser a que mais se expõe, é ela que coloca esses idosos que estão indo a óbito em perigo. Pode passar. E aqui está a nascente de toda a nossa preocupação. O Estado está saturado. A rede hospitalar do Estado está saturada. Eu lembro que lá em agosto, quando a gente teve o primeiro pico de crise, quando a gente teve muita tensão no serviço de saúde, o Estado conseguiu ampliar leitos no hospital regional. Isso vai acontecer hoje também, O Abreu traz a notícia do nosso secretário Beto Preto, ampliando mais 15 leitos no hospital regional. Mas existe um limite para ampliação, existe um limite entre números de profissionais, equipamentos, a parte técnica. A gente está chegando próximo, ou se não chegou, no limite de crescimento da nossa rede hospitalar. E observem que nos últimos 10 dias, esse índice saiu de 77% para chegar a 93% na Macroleste, ou saiu nos últimos 10 dias de 77% para chegar a 92% em todo o estado. Pode passar. Ainda temos uma situação relativamente confortável quando a situação é enfermaria, o estado com uma ocupação de 69%, só que se a gente pensar que eu não tenho UTI, essas pessoas que estão na enfermaria não vão ter o suporte se precisarem. Então também é grave a gente pensar que mesmo que eu tenha local de enfermaria para transportar esses pacientes, sem ter o espaço de UTI, esses pacientes, essa letalidade que já é grande, ela tende a ser maior. Pode passar. E aqui eu registro que em Guaratuba nós temos 2.023 recuperados, o último boletim da CESA. E eu registro isso para dizer que durante todo esse ano de enfrentamento da pandemia, a gente teve capacidade de atender essas 2.023 pessoas. A gente teve capacidade de receber todos os pacientes dentro dos serviços de saúde. A gente teve capacidade de transferir esses pacientes para os hospitais de maior complexidade, de forma que todos tiveram acesso ao tratamento. Ainda que a Covid não tenha tratamento, ainda que a gente não tenha um medicamento específico para a Covid, mas a gente tem toda essa assistência que a gente conseguiu prestar para chegar nesse número de 2.000 recuperados, que é o número X, o número chave, é o número que a gente gosta e quer trabalhar. Pode passar. E aqui eu demonstro as nossas vacinas para dizer que até o momento a gente recebeu 916 doses da vacina da Covid. Dessas, 818 doses já foram aplicadas. Nós conseguimos atingir 382 pessoas na primeira dose, 218 na segunda, ou seja, 600 pessoas foram vacinadas. Dentre elas, profissionais de saúde, uma decisão acertada de proteger quem está nos protegendo. E as pessoas com 90 anos ou mais, que ficou demonstrado ali ser o maior foco ou ter a maior letalidade. Pode passar? Então, eu só quero deixar o recado e o registro em dizer que a população que é jovem, a população que está acostumada a
cumprir a quarentena, a não cumprir as medidas de cuidados, não a quarentena, são coisas simples. É você, dentro do ambiente onde você está, manter-se de máscara, lavar as mãos, manter distância das pessoas. Quando nós estamos em núcleos de amigos que me são muito íntimos, essas medidas elas deixam de ser cuidadas. Então o pedido, o apelo, para que esses números não sejam uma dor de cabeça, para que o Estado consiga se reestruturar, como ele fez em outros momentos de crise, e a gente não chegue ao momento do colapso, que é o que a gente trabalhou durante o ano inteiro, com muito apoio do governo do Estado. Então a gente pede, faz esse apelo para que a população permaneça o maior tempo possível neste momento em casa. Aqueles que têm que trabalhar, e esse é o objetivo da gente não interromper a atividade comercial, aqueles que têm que trabalhar, vão trabalhar, mas vão trabalhar pensando no cuidado, pensando que o seu colega de trabalho, que está sem máscara, ele pode ser um potencial contaminado. E esse colega vai levar o vírus para dentro da sua casa. Se você está programado de fazer um churrasco nesse final de semana, para daqui a 2, 3 semanas, talvez esse churrasco, pela circulação viral intensa que a gente está vivendo, é que vai trazer um fruto, um presente indesejado para a sua família. Então, nesse momento, é preciso do apoio da população, é preciso ter a responsabilidade consciente da gente conter essa curva de transmissão, conter essa curva de contágio, para que a gente consiga, enquanto saúde, se reestruturar e voltar e continuar, na verdade, recebendo e atendendo todos os pacientes, até que a gente consiga, de fato, vacinar todos e a gente consiga se ver livre da Covid. Então fica o recado da gente enfrentar essa pandemia juntos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Antes de passar a palavra para o Hermínio, para a Denise primeiro, eu queria fazer um comentário ali no número. É evidente ali, está bem claro que quanto mais gente veio para cá, maior o número de casos confirmados. A nossa ideia é que agora que o número de visitantes começa a cair, e começa a cair mesmo, nós esperamos que também o número de confirmados caiam. Mas não é só isso que vai fazer cair. Nós precisamos que a população retome os cuidados, redobre os cuidados contra a Covid, para que isso realmente aconteça. Se a população atender a esse apelo que todos nós estamos fazendo aqui, que o Gabriel muito bem colocou, nós não precisamos de mais instrumentos legislativos, mais interferência do público na atividade privada. Mas se a população não colaborar, aí pode acontecer à medida que for. Quero deixar claro que eu vi hoje o governador, o secretário de Estado falando que, inclusive, o governador esteve reunido com governadores do Sul para discutir medidas homogêneas, uniformes para a nossa região. Então, isso já está sendo discutido. Amanhã de manhã, os prefeitos da região aqui do litoral estarão reunidos por videoconferência, também para discutir novos medidas ou até mesmo o que momento adotar novas medidas e se tomar, né? Também na linha do governo do estado de fazer a coisa uniforme. O que vale para Guaratuba tem que valer para Matinhos, para Paranaguá, para Pontal, para o litoral todo. Por isso, então, nenhuma medida adicional hoje, apenas e tão somente alertar a população no que diz respeito ao estado crítico que nós estamos vivendo e, mais importante, contar para vocês e para a população que não haverá nenhum tipo de afrouxamento. Nós seremos rigorosos na cobrança do cumprimento daquilo que já está em vigor, né? E agora a Denise, eu passo a palavra para a Denise, nossa secretária de administração, que vai falar um pouquinho sobre isso que eu comentei. Boa tarde a todos.
Como secretária de administração, a minha fala se pauta em 2 aspectos. Primeiro, pensando no próprio servidor do município. Pensando num servidor que, de acordo com seu estatuto, deve ter, na condição de servidor, lealdade às instituições que servir. No estatuto também está previsto que o servidor deve exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e deve observar as normas legais, regulamentares e regimentais. E também está previsto que o servidor deve proceder na vida pública e privada, de forma a dignificar sempre a função pública. Quando eu leio estes incisos de um artigo do nosso estatuto que prevê quais são os nossos deveres, eu estou querendo dizer que nós temos o dever de cumprir a lei em todas as circunstâncias. Existe uma lei no estado do Paraná que determina o uso da máscara todas as vezes que alguém sair de sua residência. Então, quando nós estamos andando pela rua, o nosso dever é estar de máscara. Quando nós estivermos no nosso ambiente de trabalho, seja qual ele for, e pensando no servidor, uma repartição pública, ainda que não seja de atendimento público, está ali previsto na lei estadual, é obrigatório o uso de máscara. Nós não podemos tolerar mais que o servidor se mantenha sem máscara em qualquer ambiente. Eu faço um relato meu pessoal. Eu tive Covid, acabei de sair de um processo de Covid, estava em isolamento até a semana passada. E fui contaminada no trabalho usando máscara. Mas tolerei que alguém que estivesse comigo naquele ambiente, numa sala pequena, estivesse sem máscara. 1, 2 pessoas. Pessoas que sem máscara me entregaram documentos e talvez pelo contato, e eu consigo precisar isso porque sou extremamente cuidadosa. Não estive fora do meu ambiente normal, e sempre com máscara e sempre com álcool gel. Isso é culpa do meu trabalho? Isso é culpa da repartição? Não. Eu me vejo culpada por ter permitido que isso acontecesse comigo, por não ter cobrado daquela pessoa com quem eu tratava o uso da máscara, o cumprimento da lei. Então eu quero neste momento pedir a você, servidor, que se coloque sim como um cumpridor, tanto com você quanto com o outro, e exija que a lei seja cumprida com a máscara. Exija que o álcool gel esteja disponível. E aí o outro foco da minha fala é pensar no usuário do serviço público, no contribuinte, no cidadão. Cobre uma postura de cumprimento da lei, de não aglomeração, de distanciamento, de álcool gel e de uso de máscara. Cumpra o seu papel enquanto cidadão. Nós temos canais de denúncias que são por WhatsApp, o telefone 3472-8683, 3472-8683, ou pelo protocolo online na prefeitura. Setor de protocolo, rodoviária, setor de atendimento ao contribuinte, onde você estiver, observe e exija o respeito à lei. Como o prefeito disse, nós vamos sim cobrar um pouco além disso. Eu não posso, enquanto no meu local de trabalho, me comportar exatamente nos termos da lei e na minha vida privada estar ali me aglomerando, o tempo todo sem máscara, participando de festas, porque eu estarei descumprindo a lei. Aquele inciso que li do artigo 198 diz: proceder na vida pública e privada, de forma a dignificar sempre a função pública. Cada vez que um servidor se descuida na sua vida privada e coloca em risco a sua função pública, ele também está pondo em risco todo um processo muitas vezes. Nós estamos
com servidores da saúde que muitas vezes se deixam contaminar, não ali enquanto ele está de equipamento de proteção individual e tendo todos os cuidados, mas na cervejada, no convívio, fora do ambiente de trabalho. Nós temos professores que neste momento estão integrando um processo de retomada das aulas. A doutora Fernanda falará sobre isso. Este professor tem que se lembrar, quando ele pretende ir à praia, que lá é local de usar máscara, que ele não deve estar ali aglomerado, festejando, sem máscara e se descuidando, porque ele estará colocando em risco todo o processo de retomada das aulas. Ele estará fazendo com que algo que é planejado com toda a segurança se coloque em risco. Então, nós estaremos cuidando para que a lei seja cumprida, para que a fiscalização de fato aconteça, para que nós consigamos vencer essa batalha. Nós faremos daqui 2 semanas 1 ano de luta contra a Covid, com ações dentro do município de Guaratuba. Quando vocês veem os números que o Gabriel colocou ali, nós vemos momentos de maior contágio, e esses momentos estão vinculados a feriados e a temporada de verão. Então não é no trabalho que grande parte da população está sendo contaminada. Isso tem acontecido pelos números nos momentos de lazer. Tenhamos cuidado e no trabalho sejamos diligentes conosco e com o outro. Este é o meu Obrigado, Denise. Também queria fazer um comentário. Você falava, Denise, da postura que eles têm que ter na vida privada. É importante saber que nós vamos monitorar isso, seja nas redes sociais, seja através dos canais de denúncia. Isso pode gerar abertura de processos disciplinares com a aplicação das penas cabíveis lá no Estatuto do Servidor Público. Então nós precisamos, neste momento, da adesão total e irrestrita do nosso valoroso servidor, né? Você comentava também sobre as escolas, e aí me chamou a atenção sobre um assunto, eu esqueci, mas acho que daí, quando a Fernanda retomar, eu comento também. Lembrei. Como é que uma professora que retomou a aula no dia 18 de fevereiro pode ir a público dizer que positivou no dia 20 e pegou Covid dentro da sala de aula? A gente sabe que para que você tenha o resultado positivo no dia 20, né, Abreu? Você tem que ter contraído o vírus pelo menos uma semana antes para sair. Até porque o resultado não é na hora, né? O que confirma lá, o oficial, está levando de 2 a 3 dias, mais até um pouco, para confirmar, né? Imagina a instabilidade que isto gera para o município, para a retomada das aulas na nossa cidade. Isso gera responsabilidade também para quem faz esse tipo de declaração. E nós vamos também agir em relação a essas fake news que estão acontecendo. Nós estamos vendo as pessoas politizarem o combate ao Covid. E isso, aliás, é um erro gravíssimo para quem faz isso. Eu diria, se você quer de repente pegar a bandeira do educador e dizer, não, eu vou defender e eu vou ser contra a retomada das aulas. Tudo bem, mas você vai ter que ser contra também a abertura do bar do teu familiar. Você vai ter que ser contra também a abertura da academia do teu parente. Senão você cai no descrédito, você passa por demagogo, e gente que não tem crédito, gente que tem fama de demagogo, não se dá bem na política, né? Então era isso que eu queria comentar. Agora eu passo para o Hermínio para falar um pouquinho também das nossas ações de fiscalização. Hermínio, por favor.
Boa tarde a todos. Nós da Vigilância Sanitária, desde o dia 18 de março, quando começou os casos de Covid, partimos para um conjunto de ações fiscalizatórias e orientativas. Essas fiscalizações objetivaram nós compartilharmos informações com o comércio. E dessa iniciativa, nós fizemos diversas reuniões com o comércio, com segmentos do comércio, como restaurantes, lanchonetes, hotéis, academias. E esses segmentos do comércio nos ajudaram a ter subsídios para construir uma legislação participativa. A responsabilidade se tornou uma responsabilidade coletiva, onde que o comércio também foi sendo, aos poucos, capacitado da sua obrigação de cuidar de si e da população. A Vigilância Sanitária, no decorrer desses quase 12 meses, fez aproximadamente 4.200 vistorias. Dessas 4.200 vistorias, 1.054 se concentraram neste período de Operação Verão. Essas vistorias até agora visaram trazer informações, conhecimentos, troca de conhecimentos. Mas, conforme apresentado anteriormente pelo secretário de Saúde, o quadro sanitário e epidemiológico do município, do litoral e do Paraná se agravou. Poderia estar pior se não fossem as ações de prevenção epidemiológica, de orientação, de fiscalização. Mas o momento torna-se necessário que nós tomamos algumas medidas de respeito àqueles 91% dos estabelecimentos que obedeceram às nossas normas sanitárias. Nós tivemos, desses 1.054 estabelecimentos vistoriados na Operação Verão, nós tivemos 95 que foram de alguma forma autuados e advertidos, em torno de 9% dos estabelecimentos. Chegamos no momento que a fiscalização deve ter uma ênfase de aplicação de penalidades. Ninguém pode negar o conhecimento do que precisamos fazer para combater o Covid. E nesse caminhar nós aprendemos muito aonde estão o maior grau de risco. E podemos dizer que com segurança se faz necessário a volta às aulas, pois não é na escola que nós vamos ter o risco de uma criança adoecer, mas é na escola que nós vamos ter a formação de cidadão, que essas crianças também vão estar compartilhando com seus pais o conhecimento do combate ao coronavírus. A Vigilância Sanitária está promovendo uma nota orientativa complementar à legislação vigente, informando ao comércio da situação que nós estamos passando e em respeito àqueles todos que atenderam às nossas normas, que os demais serão penalizados. O comércio de Guaratuba veio no desenrolar desse período de verão, cumprindo, a grande maioria, cumprindo as normas. E como dito anteriormente pela doutora Denise, o grande número de contaminações ocorreu principalmente nas festas clandestinas, nos abusos que alguns grupos faziam de não respeitar a legislação vigente. O prefeito salienta e afirma com muita propriedade que não há necessidade de criação de novas leis, mas sim o cumprimento das já existentes. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Hermínio. Eu vi, inclusive, o governador Ratinho falando isso também, que ia intensificar a fiscalização, especialmente nessas festas clandestinas, grandes reuniões. Nós não estamos falando de balada clandestina, que a pessoa paga ingresso, que a gente sabe que também tem, mas aquelas grandes aglomerações que acontecem nas casas das pessoas. E isso
pode gerar implicações civis, administrativas e criminais com os envolvidos, né? E nós vamos fazer isso, né, Hermínio? A ideia é ir para cima mesmo, até porque nós encaminhamos as coisas tão bem para que o nosso comércio ficasse aberto e o nosso empresário pudesse ter o seu ganho, a sua renda na época da temporada, que não tem sentido agora, nesse último mês de verão, a gente deixar a coisa degringolar, né? A gente sabe que o volume de pessoas, de uma certa forma, implica também no aumento dos casos, mas eu volto a dizer, o descuido aumenta e com isso aumenta também o número de casos e mortes na nossa cidade. Ficou só a Fernanda agora para falar um pouquinho sobre a retomada das aulas. Está sendo muito criticada, injustamente criticada, a retomada das nossas aulas no sistema híbrido. E é muito importante o apoio da imprensa nesse momento para a gente explicar para as pessoas o quanto é seguro e explicar para a pessoa o quanto que tem de fake news nisso e o quanto tem da mais baixa politicagem envolvida nisso. Não é hora, gente, para querer atacar fulano ou beltrano politicamente. As nossas crianças estão sofrendo demais. Não dá mais conta, tem até intoxicação digital que precisa ser combatida. E a gente precisa tomar uma atitude. Eu digo sempre que nós somos muito felizes quando tomamos aquelas medidas de fechamento mais radical, lá no começo da pandemia, porque aquele era o momento de se tomar aquela atitude. Agora nós estamos também sendo pioneiros, junto com outros poucos municípios do estado do Paraná, na retomada das aulas no sistema híbrido. A crítica vem, mas a gente sabe, amparado no corpo técnico, nos dados que nós temos, que não dá mais para manter as nossas salas de aula fechadas. Fernanda, por favor, eu já estou assumindo, já estou antecipando a tua fala, então tome lá o teu lugar e você tem a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao prefeito Roberto Justus pela iniciativa dessa coletiva, pela confiança da imprensa em estar aqui presente, porque na democracia a informação, com certeza, é a nossa principal arma, e ela pode ser usada para o bem e para o mal. Quando ela é distorcida, quando ela é para uma polêmica ou para fomentar medo na população, ela não é bem-vinda. Então, hoje, eu acho que está aqui, ao lado dos meus colegas da saúde, da doutora Denise, nossa secretária de administração, do prefeito, do Abreu, que representa aqui a presença do Estado, me faz entender que nós estamos, sim, no caminho certo. A fala do nosso governador Ratinho Júnior colocou mais uma vez em pauta não só o papel pedagógico, mas, sobretudo, o papel social da escola. Quando nós falamos nas nossas crianças, nós falamos também em saúde emocional, nós falamos em questões de vulnerabilidade, nós falamos em desnutrição, porque isso ninguém me contou. Eu vi nas escolas as crianças relatarem que tinham saudade da comida. Muitas vezes, para alguns privilegiados que contam com uma rede de apoio muito grande, é fácil dizer não à volta às aulas. E aí eu quero deixar muito claro que essa é uma construção que não é nada política, ela é uma construção técnica. A volta às aulas só foi possível por um entendimento, pela coesão do trabalho entre a saúde e a educação. Nós pesquisamos muito, exemplos não só aqui, mas fora do nosso país, e não há nenhum problema nisso. Existem dados muito surpreendentes, pesquisas, por exemplo, quando a gente fala na Suécia, parece tão longe daqui,
mas pesquisa com crianças que não utilizavam máscara, apenas distanciamento. Elas também fizeram parte dos nossos estudos. Então, eu posso afirmar que o nosso protocolo de biossegurança é, sim, exemplo. E o brasileiro, o guaratubano, tem que aprender a valorizar o que é nosso. Nós temos o Butantan, nós temos a Fiocruz, nós temos profissionais guaratubanos envolvidos na pesquisa da vacina. Então, nós temos que avaliar a nossa própria capacidade de forma diferente. Então, hoje eu optei aqui na coletiva por usar imagens, porque eu acho que aquela velha máxima de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, vai dizer um pouquinho como é que a gente construiu tudo isso, como é que a gente implantou esse protocolo de biossegurança em parceria com a Secretaria de Saúde. Vamos lá, Grazi? Bom, eu acho que eu vou pedir o outro microfone ali, que daí eu fico mais... Aqui nós temos a primeira fase da implantação, que foram treinamentos, palestras e simulações que envolveram os nossos servidores, os nossos alunos, os nossos professores. E quando eu falo isso, prefeito, é porque nós temos uma minoria barulhenta, mas nós temos profissionais muito valorosos. Foram eles que fizeram isso se tornar realidade. Foi a Serviços Gerais que participou no mutirão de limpeza, foi os nossos técnicos que descontaminaram as escolas, foi os nossos professores favoráveis à retomada, foram as nossas diretoras e coordenadoras que participaram de cada etapa do protocolo. Sem contar o Hermínio, presença constante em todas as nossas reuniões, com um olhar muito minucioso, e o apoio do nosso secretário Gabriel, em quem eu me inspiro, já que você vem passando tanto tempo por uma pressão tão grande. Nós temos aqui, então, a ampla divulgação do protocolo. Nós tivemos uma cobertura muito grande da imprensa, dos órgãos locais. A RPC acompanhou também o nosso test drive nas escolas. Nós tivemos entrevistas falando sobre esse conteúdo. Vocês veem as nossas crianças ali na sala devidamente uniformizadas, recebendo as máscaras, as garrafas individuais. E muitas vezes as pessoas questionam que isso é pouco. É pouco talvez para a sua realidade. Mas para muitos o uniforme é roupa de final de semana. Essa garrafinha não seria realidade e a dificuldade de usar máscara seria imensa. E aí entra o que eu acho que tem mais força quando eu digo da informação. O professor, ele detém a mais profunda admiração do aluno. Então, quando ele coordena use máscara, é muito diferente. Nossas crianças terão, sim, com certeza, muito mais facilidade em permanecer de máscara do que nós. E aí, por números, a Secretaria de Saúde já nos mostrou o poder mobilizador dos profissionais da educação, quando nós fomos responsáveis pelo decréscimo das porcentagens dos casos de dengue. É, mais uma vez, um trabalho valoroso e conjunto. Não tentem dividir, porque nós estamos unidos. Quando a gente pensou na organização dos escalonamentos, nasceu das próprias professoras um sistema de cores, porque nós teríamos que tornar didático esse escalonamento não só para os pais, mas também para os alunos. É o próprio filho que vai chegar em casa e vai falar: papai, eu não sou do grupo vermelho, eu sou do grupo azul. Nós sabemos do efeito multiplicador da criança e estamos transformando também essa etapa de conscientização desses escalonamentos através deles. Quando a gente fala sobre a preparação do ambiente escolar, nós tivemos o uso de face shield, as máscaras, a delimitação dos espaços, a descontaminação dos ambientes, os tapetes sanitizantes, toda uma preparação, os dispensers de álcool gel em todas as salas e em muitos ambientes de uso coletivo. Ali vocês têm uma coisa muito curiosa, e por isso eu fiz questão que tivesse ali, que é a saudação da turma.
O Hermínio sempre fala que os professores são muito criativos. E a hora que esse aluno viesse e corresse para o professor porque queria abraçar? Nós já vimos eles darem uma voltinha para cá, uma voltinha para cá, outros optaram pelo coração e transformaram essa linguagem de aproximação à sua maneira. Então, mais uma vez, aqueles que estão engajados acreditam nesse projeto. E aí, o transporte escolar. Tenho certeza que o Abreu sabe que para muitos municípios esse foi um fator determinante para a não retomada das aulas. Guaratuba, como eu digo, nós temos profissionais excelentes sim, conseguiu se organizar e eu digo que o nosso transporte escolar está sendo exemplo. Nós conseguimos contratar monitores justamente para que a gente não sobrecarregasse nossos motoristas. Cabe a esses monitores receberem o aluno na porta do ônibus, aferir temperatura e alocar essa criança no lugar correto, cobrando o uso da máscara durante todo o trajeto. Até porque a gente sabe que muitas vezes o risco de contaminação ele está muito mais no trajeto do que na inserção no ambiente escolar, porque essa já ficou demonstrado que o risco é muito, muito reduzido. E aí, o que eu acho fantástico de hoje estar aqui nessa coletiva com imagens reais. A gente não está imaginando como vai ser as nossas aulas. Nós estamos mostrando como foi a nossa retomada. E aí, meu agradecimento público também ao secretário de Segurança, mostrando mais uma vez que a gestão Roberto Justus tem essa marca. Nós somos acostumados a nos dar a mão. Eles estiveram presentes para orientar também os pais, caso se fizesse necessário. Nós temos as nossas professoras aí aferindo a temperatura com todo carinho, os pais respeitando as demarcações e as professoras, cada uma criou uma identidade para a sua escola. Nessa do meio que nós estamos vendo que é o Plácido, elas estavam com o face shield, muitos deles decorados, e a camiseta escrita super professora, porque é isso que elas são. Aí nós temos os totens. E ali nós temos o mais importante, né? É quando a gente sorri com os olhos. É para essas crianças que a gente está fazendo tudo isso. E aos pais, eu faço um apelo que acreditem no trabalho da educação e que tenham em mente que ninguém está indo na casa de ninguém retirar o filho do ambiente familiar. Nós estamos disponibilizando para eles este auxílio. E quando eu falo isso, eu vejo a retomada das aulas como uma possibilidade de diminuir desigualdade social. Quando a gente fala em ensino remoto, talvez para os grandes centros ele se reflita de uma forma diferente. Mas nós que visitamos a nossa área rural, nós que estamos nas áreas mais carentes, sabemos que esse abismo só aumentou. E eu também sou partidária de que, engraçado, algumas pessoas não questionam a retomada na rede particular, mas questionam na rede pública. Por quê? Nós somos tão competentes quanto a rede particular. E estamos provando isso em imagens. Nós estamos recebendo seu filho com segurança e com amor. Aí estão as nossas salas de aula, os nossos alunos recebendo esse contato inicial. A quinta e a sexta-feira foram de acolhida, porque nós temos sim que ter esse diálogo com os alunos, é uma nova realidade e eles precisam dessa instrução. E ela foi recebida com todo esse carinho que vocês podem ver aí. E aí, a merenda. Tudo no protocolo foi pensado de acordo com a capacidade e a realidade de cada unidade escolar. Quando a gente olha para essa merenda, vocês veem situações diferenciadas. Eu tenho escolas onde ela se deu dentro da sala de aula, transportada em carrinhos, fechada, para evitar a contaminação, e como eu aprendi com o meu professor Hermínio, da bolha sanitária de uma para outra. Nós evitamos a entrada sucessiva de funcionários nessas salas. E mais que tudo, nós temos também um aspecto aí, não só nutricional, mas de uma nova realidade também pós-pandemia. Nós observamos questões de desnutrição, mas observamos também de obesidade. E o PENAI vem com uma nova realidade.
um aumento proteico muito grande, de hortifruti também, e que vocês já estão vendo na prática nas nossas escolas. Naquelas que há um espaço suficiente para que a gente respeite o distanciamento, nós optamos para que eles vão para esse ambiente ao ar livre, né, para que tenham também um momento de alongamento, saindo das salas. E aí eu escutei de uma das diretoras que eles vão realmente se reinventando. Eles estavam no refeitório e ela começou a olhar porque eles estavam fazendo assim. Eles estavam jogando pedra, papel e tesoura, só que de longe. E assim eles também vão nos ensinando e se reinventando. Então essa é a Guaratuba contra o Covid na volta às aulas. Então o meu agradecimento aos profissionais que fizeram disso uma realidade, ao prefeito Roberto Justus pela confiança e aos meus colegas aqui que fizeram tudo isso ser realidade. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Só quero aproveitar para registrar aqui a minha gratidão. Eu não me canso de dizer que se Guaratuba hoje é referência em tanta coisa, é por conta do amor e da dedicação do nosso servidor público municipal. Eu falo de uma forma geral, mas também quero agradecer em especial a todos os servidores da educação, da saúde e da vigilância que se envolveram, segurança pública também, administração, enfim, que se envolveram na elaboração e estão envolvidos no acompanhamento do cumprimento desse protocolo, né? Dito isso, a gente se coloca à disposição aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu acho que como a gente está num lugar bem tranquilo, com pouca gente, vocês podem fazer a pergunta daí mesmo de onde vocês estão. Inclusive o Abreu se colocou à disposição, né, Abreu? Quem quiser fazer alguma pergunta para ele, fica à vontade também, que ele está aqui para responder. Se quiser ir lá fazer a pergunta lá também não tem problema, fiquem à vontade. Quero parabenizar meus colegas de mesa também, que cumpriram rigorosamente os 10 minutos cada um, hein? Só um pouquinho, tá? Não, ele só vai arrumar aqui pra gente pegar o áudio. Ok, então, Bruna da TVC aqui, prefeito. A gente pode acompanhar então toda a fala de vocês, falas muito importantes. A gente sabe da grande dificuldade que o município vem enfrentando com relação ao aumento dos casos, principalmente durante essa temporada de verão que houve, né, nas últimas semanas, um aumento maior. Agora, como o senhor disse, não haverá nenhuma lei que vai entrar em vigor, né? Mas vocês vão deixar ainda mais rigoroso quanto à fiscalização. Gostaria que o senhor explicasse mais a respeito disso. Tá, vamos lá. Primeiro, assim, a ideia é sempre das regras uniformes para a nossa região, pelo menos. Gostei muito quando vi o governador falando em regras uniformes para a região sul, governos estaduais. Eu não vou aqui falar em novas regras sem ter conversado com os demais prefeitos do litoral e, da mesma forma, eu preciso saber o que vem de lá do governo do estado também, porque o governador também está dizendo isso. Tá? O que precisa ser pontuado neste momento é que não haverá mais tolerância. E nós sabemos o quanto tolerantes nós fomos nesse período de temporada, para prestigiar o nosso empresário, para prestigiar as pessoas que muitas vezes ganham o sustento da sua família para o ano todo nesse período de temporada. Deu certo, gente, deu certo. Por mais que a gente tenha visto
muitas pessoas cometendo algum tipo de infração ao protocolo. O fato é que não faltou vaga, não faltou atendimento, não faltou medicamento. Por mais que as pessoas tenham vindo para cá e a nossa população tenha multiplicado, sabe lá quantas vezes, nós demos conta. Mas neste momento em que terminamos o segundo mês e aí estamos verificando o maior número de casos confirmados e mortes desde o começo da pandemia, não dá mais para fazer de conta que não está enxergando o povo sem máscara na praia, não dá mais para fazer de conta que não está enxergando o servidor público fora do seu ambiente de trabalho, aglomerando em festa, fazendo encenação em igreja, aglomerando na porta da igreja, tirando foto no barzinho. Então, esse monitoramento é uma coisa que já começou. E nós vamos levar esse monitoramento até as últimas consequências, seja na parte administrativa, seja na parte civil, seja na parte criminal. Em todos os ambientes, virtual, e aí a gente vê gente bradando coisas fake news e absurdos, como real também. A Denise falou em canais de denúncia. Vamos lá, se a gente pegar algum servidor público numa festa clandestina, ele pode até não ter um problema criminal sério, mas administrativamente pode custar a carreira dele, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é em relação ao cidadão, ao usuário do serviço público, né? E aí serve tanto para o comércio quanto para o cliente. Nós sabemos que hoje a lei lá, os decretos falam em limitação de número de pessoas em estabelecimentos comerciais. Aí o Hermínio ia lá, fiscalizava e falava, excedeu. Aí assinavam lá um termo de compromisso e daqui a pouco estava tudo retomado de novo. Não tem. Depois não adianta dizer que o prefeito é radical, que fechou, que o emprego do fulano, que agora é a época da temporada. Não tem mais tolerância. Porque nós não temos mais vaga, né, Gabriel? Então, ou a gente aperta, e nós precisamos ser radicais em relação a isso, com a igreja. No começo, tudo certinho, o número de fiéis ou de pessoas lá dentro da capacidade, né? De repente, começa a ir criança para o culto que não pode, começa a ter apresentação teatral que não pode, a apresentação da banda também, que é algo que gera muito problema. E a coisa eles foram ganhando um espaço, foram se folgando, e hoje a gente tem esse afrouxamento todo que a gente vê. Muitas vezes também instigado pela notícia da vacina e pelo que se vê em outras cidades, né? Eu volto a dizer, é curioso, porque nós vamos cobrar, vamos apertar, estamos aí puxando a orelha das pessoas que fazem isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que aqui no Paraná não se viu o que se viu no Carnaval, no Rio de Janeiro, na Bahia, em outros estados da Federação. Aquela multidão nas ruas, festa, todo mundo, não teve, mas teve muita gente na praia, teve muita gente no barzinho, teve muita gente dentro das suas casas, e esse será o foco das nossas fiscalizações, inclusive, né, Jackson, nosso secretário de Segurança Pública, com o apoio do governo do estado, que tem sido muito parceiro. Essa operação Verão Consciente foi simplesmente exemplar, tanto no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à segurança pública, limpeza pública. Nós não tivemos nem problemas de enchentes na nossa cidade. Alagava porque chovia, mas logo na sequência
a cidade estava drenada porque os nossos canais estavam limpos. Então, é nessa linha que nós vamos atuar. A doutora Denise está dizendo que nós chegamos, inclusive, a fechar um estabelecimento no dia da inauguração deles, durante essa operação. E o interessante é que eles viraram referência de comportamento no período de pandemia. Fechou, pagou multa, reabriu e aí reabriu direitinho, né? Então nós precisamos ser enérgicos em relação a isso. Se amanhã ou depois o governo do estado vier com novas regras, elas vão ser cumpridas com o mesmo rigor. Se amanhã ou depois os municípios do litoral chegarem numa decisão uniforme, nós vamos cumprir também. Eu acho que sim, desculpa, mas vou falar um pouquinho mais. Além de contar para a população que nós vamos radicalizar, é importante também chamar a população para essa consciência em relação aos números e à situação que nós estamos passando. E um terceiro ponto também muito importante é mostrar para elas que a retomada das aulas não é brincadeira, ninguém está correndo, ninguém está tomando nenhuma atitude desmedida, despreparada ou amadora em relação à retomada das aulas. Ela é importante, é bom que seja híbrido e é bom que tenha gente que prefira ainda ficar em casa, porque aí elas vão ganhando confiança com com o espaço do tempo e retomam já num ritmo com as nossas professoras todas mais entrosadas, digamos assim, mais habituadas com a rotina. O que não pode acontecer, e aí a imprensa pode nos ajudar muito, é a fake news, é a politicagem, né? É uma tentativa, às vezes até jurídica, de querer esculhambar com esse trabalho tão sério que essa equipe tão boa está fazendo. Boa tarde a todos. Maurício Freire, da RPC. Eu queria perguntar, acho que para o secretário de Saúde, ele apresentou alguns números ali bem preocupantes, se esses números que foram apresentados já são algum reflexo do carnaval, ou se com os dados que ainda vão vir do que aconteceu no carnaval, esses números podem piorar. A gente tem observado isso nos diversos feriados que a gente viveu durante a pandemia, que esse reflexo ele vem 15 dias, 20 dias depois. Então, é preciso frisar que durante o carnaval, né, e a gente teve uma redução do número de pessoas que viriam normalmente, mas ainda assim a gente viu diversos casos de aglomeração, a gente viu diversos casos em descumprimento das normas que a gente coloca de medidas de distanciamento. Eu acredito que hoje esse reflexo ele não é específico do carnaval, ele vem trazendo a cara do próprio verão, ou desse próprio descuidados. Então a gente tem ainda que enfrentar o reflexo do que virá do carnaval. Menos, se não é do carnaval, menos ainda do retorno às aulas que aconteceu dia 18 de fevereiro. Boa tarde a todos. Eu sou o Jolon César, da Litorânea FM. Quero fazer uma pergunta para o coordenador da Vigilância, o senhor Hermínio. Qual a visão da saúde sobre a volta às aulas? Vários estudos a gente tem acompanhado sobre aonde existe risco. E uma coisa que a gente percebe é que com os protocolos implantados, a escola é hoje o local de menor risco de contaminação. O plano de biossegurança que foi proposto pela Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde colaborou na sua construção, apresenta inclusive dispositivos para que, havendo qualquer suspeita de um caso de Covid, essa escola seja avaliada, acompanhada e, se for o caso, suspenso as aulas. Nós entendemos que voltar às aulas é seguro. Obrigado, Hermínio. Até se me permite completar, essa é uma visão que não é da saúde, é uma visão da minha gestão. Nós conversamos, nós deliberamos. Não existe o posicionamento da secretária de Educação
em desacordo com o posicionamento do Hermínio. Não, é tudo consenso, né? E essa questão da saúde é importante também, porque nós estamos falando também em saúde mental, nós estamos falando também na saúde alimentar, nós estamos falando na exposição das crianças que ficam fora do ambiente escolar, né? Então, tudo isso foi considerado e esse protocolo é algo que nos orgulha muito. Eu tenho certeza que ele vai dar certo. Prefeito Emerson Miranda, da TV Guaratuba. A gente vê hoje alguns protocolos do que se pode ou não fazer. Vem do governo federal, depois do governo estadual, e os municípios têm uma grande importância, que é a palavra final. Pelo que se pôde ver na maioria das perguntas, a grande preocupação, como o senhor mesmo disse, é a respeito da volta às aulas, como o senhor também mesmo disse, até mesmo sendo injustiçada essa questão das pessoas que não sabem muito bem o que falar e vai na internet e desce o cacete mesmo. A minha pergunta é o seguinte: os senhores terão uma reunião com todos os prefeitos e depois provavelmente com o governo do estado. Não haveria uma forma de se tentar então incluir o grupo de professores nesse grupo já da vacinação? A gente sabe que a vacinação depende, né, de uma série de outros fatores, mas dessa forma acredito que zeraria o problema da questão da volta às aulas. Eu ouvi, eu estou dizendo que a informação que eu recebi da própria imprensa é de que essa lei aprovada na Assembleia Legislativa, que coloca a educação como serviço prioritário, ela também prevê prioridade para os professores na vacinação. Eu acho que isso é muito justo. Eu, inclusive, aqui internamente, Gabriel, eu vim agora de uma entrega de um ônibus para a APAI, e a gente via lá as professoras da APAI, que é uma entidade, são servidores, são trabalhadores da área privada, né, também querendo essa vacinação. E eu acho que é extremamente justo e acredito que isso vai acontecer, né? Então, agora, com relação a essa questão do federal, estadual, municipal, o que é importante deixar claro? O município, a União vem com uma regra. Essa regra precisa ser cumprida por toda a nação, inclusive pelos estados e municípios. Mas e daí, cadê a autonomia dos estados? A autonomia dos estados é para restringir aquilo que foi previsto. Ele não pode afrouxar aquilo que o governo federal falou que tinha que ser cumprido. Da mesma forma os municípios. Então, se vier alguma determinação por parte do governador, é para ser cumprida pelos 399 municípios. Ponto. Caso contrário, o Ministério Público já vem puxar a nossa orelha. Mas e se os municípios do litoral quiserem fazer algo ainda mais radical? Não tem problema nenhum. Pode sempre apertar mais, mas não pode de maneira nenhuma, senão isso é contra o princípio da nossa federação, esse pacto federativo. Nós não podemos afrouxar aquilo que foi dito pelo Estado ou pela União. Com relação à educação, nós tentamos uniformizar isso. Vamos fazer o mesmo processo de retomada das aulas no litoral inteiro? Queríamos muito, mas não dá. Como muito bem falou aqui a Fernanda, as peculiaridades de cada cidade, especialmente em relação a transporte escolar, em relação à infraestrutura que cada município tem em cada uma das suas escolas, não permitiu que a gente fizesse isso, senão seria o ideal. Eu só queria complementar dentro da pergunta que o Emerson fez, que eu acho que é muito importante saberem que o servidor, ele continua tendo todo acesso ao serviço de saúde ocupacional, ele continua podendo, dentro das suas comorbidades, os seus problemas graves de saúde, se o médico entender que ele não poderá estar exposto, ele poderá protocolar e seguir o trâmite com o seu processo. Ninguém fará vistas grossas, em hipótese alguma, ao direito do servidor.
servidor. O que nós não podemos é colocar no trabalho a culpa do adoecimento. Nós precisamos usar medidas de proteção individual, do mesmo modo que as crianças estão protegidas em todo o processo de retomada, é óbvio que os professores também estão protegidos. As medidas são para que eles estejam o máximo possível protegidos do contágio, né, com todo o equipamento de proteção colocado à sua disposição. Em nenhum momento foi questionado, por exemplo, os servidores da Caixa Econômica Federal, naqueles milhares de pessoas sendo atendidas. Em nenhum momento se discutiu com relação aos nossos servidores do bem-estar social, com os milhares, né, ao longo de todo esse ano, de atendimentos que foram feitos. Nós precisamos atender a população enquanto servidores. Temos que nos proteger, cumprir a lei e continuar fazendo o nosso trabalho. Mais alguém? Lá. Boa tarde. Oi, boa tarde, prefeito, secretários, o diretor da Regional de Saúde também. Eu sou Mauro Júnior, da Ilha do Mel FM e também da Folha do Litoral News. Prefeito, hoje o Hospital Regional atingiu um nível de ocupação muito alto. São pacientes de todo o litoral, Guaratuba também. Qual a preocupação do prefeito para o amanhã, já que temos aí 15, 20 dias de muita expectativa da temporada e do carnaval, a reunião de amanhã, o contato com a Regional de Saúde, que o prefeito já espera, se preparando aí para os próximos 15 dias, diante da notícia de hoje, de um hospital já lotado, lembrando que é o hospital que atende aqui toda a região. Muito boa pergunta, e eu vou colocar o meu entendimento aqui. E aí, se os meus colegas de mesa quiserem me corrigir ou complementar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá? Como é que eu vejo a situação? Primeiro, o governo do estado tem uma estrutura fantástica para a distribuição das vagas de UTI. Não foi uma vez que nós encaminhamos pacientes para Ponta Grossa e para cidades de outras regionais porque nós não tínhamos condições de dar atendimento aqui. Tem avião, tem helicóptero, então se nós não tivermos vaga aqui no hospital regional, eu tenho certeza que o Abreu, o Beto Preto dão um jeito de fazer esse transporte para outra regional, tá? Agora, já dá aquele desespero. Eu acompanho, quando a cidade é menor, a gente acompanha todo o trâmite, né, da busca pelo leito e da situação do paciente, né? Você dizer para alguém, olha, a sua mãe, o seu avô vai ser transferido para 300 quilômetros daqui, é algo que ninguém quer ouvir, né? Então, qual que é a leitura que a gente faz? Realmente nós vamos sofrer agora o impacto desse pico de movimento na nossa temporada, tá? Ao mesmo tempo, nós já vamos começar a sofrer também uma redução do número de pessoas aqui na nossa região. Tem muita gente que, embora não seja residente aqui, declarou o seu endereço como sendo daqui e está aqui nas nossas estatísticas, né? Então, conforme essas pessoas vão voltando para as suas cidades e de repente tendo que fazer os testes, vai refletir lá na cidade de origem e não aqui, né? Talvez até em outra regional. O fato é que, com o impacto desse período mais crítico de temporada, mas com menos gente, a gente acredita que, se apertar a fiscalização, a gente consegue segurar o avanço da pandemia até o final de março, tá? Segurar. E dali para frente a gente cai. Agora, se vai dar ou não vai dar, vai depender da adesão, e é por isso que a gente precisava passar isso para vocês, vai depender da adesão da população. Inclusive no que diz respeito a essas fake news, porque se ninguém aderir, se a turma achar que nós estamos falando besteira aqui, aí vai continuar subindo, e aí
Não sei o que o governador vai dizer, não sei o que os outros prefeitos do litoral vão adotar, mas eu vou brigar para a retomada das barreiras, o fechamento da praia, do calçadão, da academia, do que mais for necessário. Talvez só complementando a sua pergunta, como uma resposta mais imediata para amanhã, o secretário hoje já manifestou de forma clara que o litoral o preocupa. Está tomando algumas medidas, já determinou o cumprimento de algumas medidas, como uma suspensão imediata das cirurgias eletivas, priorizar os atendimentos relacionados à Covid. Nós estamos trabalhando durante o dia inteiro de hoje no sentido de viabilizar a abertura de mais alguns leitos de UTI no HRL. Estivemos ontem fazendo algumas visitas em municípios que têm pequenos hospitais, para ver se nós instituímos uma prática de repatriamento de pacientes, ou seja, pacientes que saiam da fase crítica possam retornar. Isso é uma coisa que exige muita coordenação, um trabalho muito integrado. Então, nós, com isso, entendemos que a gente comece a dar conta desse momento que a gente nunca viveu na história do Paraná. Nós nunca tivemos no estado do Paraná, num dia, o dado que você mostrou ontem. No dia de ontem nós tínhamos, de forma homogênea, 92% de taxa de ocupação dos leitos. Às vezes, esse 92%, ele não está contando que aquele leito que não está sendo utilizado, ele está lá desinfectado, porque teve um equipamento que sofreu um dano. Então, quando a gente passa do limite de 80% na taxa de ocupação de um hospital, nós estamos já numa situação crítica. É isso que nós estamos vivendo no Paraná inteiro. Mas medidas estão sendo tomadas e eu acredito que a gente vai passar esse momento, como bem disse com o prefeito, com essas medidas complementares e que ele, de uma forma muito arrojada, muito corajosa, está pedindo a participação da sociedade como um todo para vencer esse momento muito difícil. Fechou, então. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a cobertura, o pronto atendimento de todos os senhores. Agradeço também a nossa equipe da comunicação que organizou aqui, aos nossos expositores. Nós cumprimos o nosso horário, cumprimos as regras aí de distanciamento. Desejo a todos um bom final de tarde e, mais uma vez, estou sempre aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.